Voltei! Olha, Campeonato Brasileiro chega ao final da sua 19ª rodada, ou simplesmente o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, com aquela ressalva de que algumas equipes ainda falta terminar esse ciclo da primeira fase. É o caso, por exemplo, da equipe do Fortaleza, Grêmio, o próprio Cruzeiro, o Juventude, a equipe do Grêmio. Tem algumas equipes que tem algumas partidas atrasadas, mas não deu para o Vitória. Mais uma vez, a equipe baiana, a equipe rubro-negra sai de campo derrotada, perde para o Flamengo no Barradão pelo placar de 2-1. O Flamengo não fez aquela partida brilhante, mas foi o suficiente para vencer o Vitória, que segue sem vencer, segue na zona do rebaixamento, e a cada rodada que se passa, a sua situação tende a piorar. Agora o Vitória mira o Palmeiras, simplesmente o Palmeiras, que é uma equipe que dificilmente perde, apesar que perdeu para o Fluminense, que dá sinais de reação. O Fluminense conquista a segunda vitória consecutiva e o Fluminense venceu o Palmeiras no Maracanã pelo placar de 1-0. Claro que ainda não saiu da zona do rebaixamento a equipe do Fluminense, mas já esboça aí uma reação. Palmeiras 0, Fluminense 1. Com a vitória do Flamengo sobre o Vitória, o Flamengo chega a 37 pontos e assume a vice-liderança do campeonato com um jogo a menos. Caso vença esse confronto contra a equipe do Inter, o Flamengo, a depender do placar, assume a ponta da tabela, porque empataria com o Botafogo em número de vitórias e aí iria para o saldo de gols. Hoje o Botafogo tem 15 de saldos, 15 positivo contra 13 da equipe do Flamengo. Lembrando que Inter e Flamengo já foram protagonistas de finais de campeonato e o Flamengo levou a melhor, e o Inter pode definir de forma indireta a liderança do campeonato para o lado do Flamengo, ou que permaneça com a equipe botafoguense. O Palmeiras, com a derrota, despencou para a terceira posição com 36 pontos. O Fortaleza é o quarto colocado, tem 33 pontos, tem um jogo a menos e empatou com o Criciúma pelo placar de 1-1. Jogo atrasado lá da terceira rodada, e o Fortaleza faz essa campanha simplesmente fantástica na primeira parte da tabela, e por que não sonhando com chances reais de voltar a disputar a Copa Libertadores e na fase de grupos. Fortaleza empatou com o Criciúma pelo placar de 1-1. O Bahia, no apagar das luzes, no último minuto, conquista um ponto jogando contra o Atlético Goianiense. 1-1. O Atlético foi superior ao Bahia, teve mais domínio do jogo, mas não teve competência, não soube transformar em gol a posse de bola. E o Bahia consegue arrancar um empate e ameniza aí os males das derrotas consecutivas. Bahia e Atlético Goianiense ficou no 1-1, e o Atlético ainda não venceu jogando dentro de casa. É mole o que mais, jogando em seu estádio, a equipe lá do estado do Goiás ainda não venceu. Terminou o primeiro turno do campeonato sem saber o que é vencer dentro de casa. Olha, com a derrota, aliás, sim, a derrota, o Juventude perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-0, e o Botafogo empatou com o São Paulo em 2-2, um jogo bem eletrizante, um bom jogo, Botafogo e São Paulo 2-2. Com a derrota do Juventude para a equipe do Cruzeiro, caso o Corinthians vença a equipe do Grêmio nesse confronto direto, o Corinthians tem 18 pontos
Não, tem 15 pontos o Corinthians, né? Não, 18. Tem 18 pontos o Corinthians. Caso vença a equipe do Grêmio, chegaria a 21 pontos. E aí abre 7 pontos de vantagem sobre a equipe do Grêmio. O Grêmio que tem partidas a fazer. E aí mais o Corinthians nesse confronto direto se distancia da zona do rebaixamento. Joga o Inter para a pressão e começa a respirar mais aliviado a equipe do Corinthians. Então, Corinthians já vai entrar em campo sabendo dos resultados dos seus principais concorrentes na luta para escapar do rebaixamento. A perspectiva é para que tenhamos um bom jogo. Aquele forte abraço, curta, comenta, joga esse vídeo extenso em outras plataformas digitais e que Deus te abençoe grandemente. Aquele forte abraço. Já que tinha o beijo do gordo, agora tem o beijo do rosa. Fui.